Então tá, pessoal. Boa noite. Aula 7 de Teoria da Computação, né? A gente vai continuar falando sobre o teorema, né? Alguns teoremas relativos às máquinas, né? Relação entre máquina norma e máquina de Turing. Agora o teorema que a gente vai estudar é norma menor ou igual a máquina de Turing, ou seja, o formalismo da máquina norma pode ser simulado pelo formalismo da máquina de Turing. Então, nesse contexto, a gente vai considerar um programa monolítico P da máquina norma e o uso de dois registradores da máquina norma nesse programa P, X e Y. Tá? Bom, a simulação do programa P da máquina norma por uma máquina de Turing M, né, como essa aqui, tá? Ela é realizada através, né, do uso do alfabeto, né, de um alfabeto de símbolos que tem um conjunto unitário, tá? Que só tem o elemento 1. O registrador X, da máquina norma, a gente vai simular na máquina de Turing da seguinte forma. O conteúdo de X, que é um registrador da máquina norma, é codificado em unário nas células pares da fita de máquina de Turing. Como eu falei na aula passada já, a gente simula o formalismo da máquina norma na fita da máquina de Turing, codificando que as células pares da fita da máquina de Turing vão representar o registrador X. Agora, o registrador Y ele vai ser codificado de forma unária também nas células ímpares da máquina de Turing, exceto a primeira, né, porque na nossa máquina de Turing teórica, a gente utiliza a primeira posição para o marcador de início. Né. O que significa representar de forma unária? Ou seja, se eu digo que o registrador X da máquina norma tem um valor 2, na máquina de Turing eu vou ocupar, né, duas células com o valor 1, né, duas células pares da fita da máquina de Turing com o valor 1 para simbolizar o número 2 que estaria armazenado dentro do registrador X da máquina norma. Tá? E o mesmo vale para o registrador Y da máquina de Turing. Bom, rótulos. Cada rótulo R de instruções rotuladas do programa P da máquina norma, ele vai corresponder a um estado QR, tá? Que seria Q de rótulo, né? Underscore rótulo, da máquina de Turing, tá? Então, eu vou mapear um rótulo para um estado da máquina de Turing. Rótulos iniciais e finais correspondem aos estados iniciais e finais da nossa máquina de Turing, tá? Então, é um mapeamento direto. Programa. Então, digamos que a gente tem uma instrução rotulada de P e essa instrução, ela basicamente simboliza uma adição, ou seja, estou no registrador R, estou no rótulo R, tá? E eu tenho a instrução, faça a DK, vá para S. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou no rótulo R, estou incrementando o conteúdo do registrador K, e eu estou, após esta execução, tendo um desvio incondicional para S, para um próximo rótulo. Então, se a gente falar sobre a máquina de Turing, tá, nesse contexto, né, aqui é uma instrução rotulada da máquina norma, né, e aqui é falando no contexto da máquina de Turing, no estado QR, tá, eu tenho move-se a cabeça pesquisando as células pares somente, né, caso K seja igual a X, né, caso o registrador que eu estou falando aqui seja o registrador X, ou ímpares, caso o K seja Y, caso eu tenha um ADY aqui, né, até encontrar o primeiro símbolo branco, o qual é substituído pelo símbolo 1. Então, como é que eu incremento um número nas células, representado pelas células da máquina de Turing? Eu vou procurar o próximo símbolo branco par ou ímpar, né, respectivamente, se eu estou falando do registrador X ou Y, e vou substituir o próximo símbolo branco que eu encontrar pelo símbolo 1 para aumentar o número que está representado nas células pares, né, ou ímpares. E depois reposiciona a cabeça no início da fita e assume o estado QS. Tá? Então vai ter esse posicionamento da cabeça no início da fita e assume o estado QS, que é o próximo estado. Vamos ver ali o que tem de pergunta.
A atividade que vai ser feita hoje já está postada lá no Classroom, tá? É só ir na aba Atividades e lá vai ter o trabalho para entregar. É um trabalho que vai ter 2 exercícios, basicamente. Ô, Sor, tá em branco lá. Tá só trabalho 7, não tem nada postado. Peraí, deixa eu revisar. Tá lá. Então seria um trabalho composto por 2 exercícios, tá? Uhum. Tá. Então, I2, né, o passo 2 dessa simulação, dessa instrução da máquina norma na máquina de Turing é reposicionar a cabeça no início da fita e assumir, né, o estado QS. Bom, aqui tem um exemplo, né, de máquina de Turing, tá, que simula uma adição em X. Lembrando, né, que a adição em X, ela faz o quê? Ela move, né, a cabeça nas células pares, né? Então aqui, ó, registrador X, conteúdo de X é codificado em unário nas células pares da fita de M. Tá? E aqui eu tenho como é que eu vou ter, né, a instrução ADX, incrementando o registrador X em uma unidade na fita da máquina de Turing. Então, digamos que eu estou no rótulo R, né, como eu estava aqui. Estou no rótulo R, vou fazer a adição de X e vou para o estado S. Então, aqui eu tenho, né, o QR, que significaria aqui o meu rótulo R da minha máquina norma. Tá? E o que eu estou fazendo aqui? Quando eu encontrar o marcador de início, eu movo para a direita, né, e permaneço no estado QR. Vou pular, né, uma célula aqui. Ó. Se eu escrever 1, se eu encontrar, né, o valor 1, eu escrevo 1 e vou para a direita, e vou para o estado Q1. Agora, se eu encontrar ou né, ou um símbolo branco, eu escrevo ele mesmo e movo para a direita. Tá? E se eu tiver posicionado sobre um símbolo branco, né, eu escrevo 1 e vou para a esquerda. E no estado Q2 eu faço aquele procedimento de mover a cabeça de leitura para o início da fita. Movo a cabeça de leitura para a esquerda, né, até o início da fita, e após fazer isso, quando eu encontrar o marcador de início, eu escrevo o marcador de início, movo para a direita e vou para o estado QS. Aqui tem a transição. Então, essa seria a minha implementação da instrução ADX. Então, ADX eu tenho que transicionar do estado QR para um estado QS após fazer, né, o incremento do valor do registrador X na fita. Tá? ADY ele tem uma diferença, né? O ADY ele vai agir sobre as células ímpares, né? Então aqui eu tenho, né? Por exemplo, estou no estado QR. Digamos que eu tenha o rótulo R, uma adição em Y e vou para o rótulo S, tá? Então esse é o objetivo dessa instrução de incremento ADY, tá? Bom, estou no estado QR. Né? Li um marcador de início, escrevo o marcador de início e vou para a direita. Se eu encontrar um símbolo branco, eu escrevo o símbolo branco, né? E vou para a direita, ou se eu encontrar um 1, eu escrevo o símbolo 1 e vou para a direita. Agora, se eu estiver no estado Q1, né, e ler um símbolo branco, eu escrevo 1 e vou para a esquerda.
né, movimento a cabeça de leitura escrita para a esquerda e transiciono para o estado Q2. Rebobino a cabeça de leitura escrita para o início da fita e vou para o estado QS. Tá? Caso eu não encontre um símbolo branco, se eu estou no estado Q1, eu pulo, né, esse estado, essa célula par e faço de novo uma nova verificação até encontrar um próximo símbolo branco numa célula ímpar, para que eu possa substituir o símbolo branco pelo símbolo 1, né, e incrementar o valor representado pelas células ímpares de forma unária na fita da máquina de Turing. Tá? Então, essa é a forma de como seria simulada a instrução ADY, incremento do registrador Y em uma unidade em uma fita da máquina de Turing. Tá? Então, aqui está o programa, a função programa. Se eu verificar aqui, né, sempre tenho, então, a partir de um rótulo R, eu tenho a execução de uma instrução da máquina norma e vou para um rótulo S. O mesmo está acontecendo tanto para adição aqui, quanto para incremento de X e incremento de Y. Tá? Dúvidas aqui? Tem alguma dúvida? Se vocês não conseguiram, né, de cabeça, entender aqui como é que funcionou essa máquina de Turing, sugiro vocês digitarem essa máquina de Turing no JFlap, simular passo a passo para ver o que está acontecendo. Tá? Subtração. Bom, o mesmo é válido para subtração, né? Eu tenho aqui, então, no estado QR, move-se a cabeça, né? Numa instrução de subtração simulada na máquina de Turing, se eu estou no estado QR, né, relativo ao rótulo R. A gente move a cabeça, né, pesquisando as células pares, caso X, K igual a X aqui, né, ou ímpares, caso K seja igual a Y, até encontrar o último símbolo 1, né, o qual é substituído pelo símbolo branco. Então, dessa forma, a gente decrementa um número. Então, se um número representado na fita tem 3 uns, que significaria o número 3, seja ele no registrador X, seja ele no registrador Y, a subtração seria um decremento em uma unidade. Então, a gente encontra o último símbolo 1 e substitui ele pelo símbolo branco. Tá? Caso a primeira célula pesquisada já contenha um símbolo branco, nada é substituído. Ou seja, se o número é 0, que significa que todas as células ímpares ou pares, né, esteja com símbolo branco, significa que o número que eu estou representando naquelas células, ele é 0. E depois reposiciona a cabeça no início da fita e assume o estado QS. Então, a ideia é sempre a mesma. Ó. Estou no rótulo R, executo a instrução de subtração de um registrador X ou Y e vai para o rótulo S. Então, aqui está, né, a minha instrução, a minha subtração, né, de X, tá, que age sobre as células pares, e a minha subtração de Y, que age sobre as células ímpares. Tá? Aqui fica um desafio para vocês. Tá? Essa instrução aqui, ela está incorreta. Essa máquina de Turing está incorreta. Ela não está decrementando, né, se eu tenho 3 símbolos uns nas fitas, nas posições ímpares, eu não estou conseguindo subtrair, né, não está funcionando, porque tem alguma transição que está incorreta. Então, fica como desafio para vocês revisarem essa máquina de Turing e verificar o que teria que ser alterado nela para que ela funcionasse de maneira apropriada e simulasse a subtração em Y. Tá? Então, fica aqui como desafio para vocês. Bom, além das execuções, a gente tem os testes, né? Aqui está um exemplo de instrução de teste na máquina norma. Então, se 0K, vá para S, se não, vá para T. Agora eu tenho 2 rótulos de destino possíveis, né? Dependendo do teste, se o registrador K é 0. Tá? Então, no estado R, move-se a cabeça pesquisando a primeira célula par ou a primeira célula ímpar. Tá? Se for X, eu vou pesquisar na célula par. Se for Y, eu vou pesquisar na célula ímpar. Caso a célula pesquisada contenha um símbolo branco, reposiciona a cabeça no início da fita e assume o estado QS. Caso contrário, reposiciona a cabeça no início da fita e assume o estado QT. Né? Ou seja,
Se o meu teste der verdadeiro, eu vou transicionar para o estado QS, senão eu vou para o estado QT. Então, basta que eu tenha um símbolo branco na primeira célula ímpar ou par que eu vá pesquisar, dependendo se eu estou testando o registrador X ou Y, né? Eu vou ter uma transição para S ou para T, dependendo do teste. Codificação. O conteúdo do registrador X, ele é codificado em unário, de novo, né? Codificado em unário nas células pares da fita M, e a decodificação é o inverso do que está aqui em cima, né? Então aqui, bem trivial o teste, né? Eu tenho aqui 0x, então eu estou no estado QR, né? Estado inicial. Se eu encontrar o marcador de início, né? Eu vou pular ele, e a próxima célula que eu vou estar vai ser uma célula par. Se nessa célula eu tiver o símbolo branco, eu vou escrever o símbolo branco e vou mover para a esquerda, e o meu salto, né? O meu salto vai ser para um estado S, ou QV de verdadeiro. Caso contrário, né, se for 1, eu escrevo 1 no lugar, né, eu não vou alterar o valor, e vou para a esquerda, e minha transição vai ser para um estado QF de false, ou seja, estou testando se o conteúdo do registrador X na fita é 0, simulado pela fita é 0. Né, se for símbolo branco que eu achar na posição par da fita, na primeira célula par da fita, significa que é 0 o conteúdo do registrador X, senão, né, ele é falso. É o teste. Ou verdadeiro ou é falso. Então é o teste para identificar. Se for 0 o conteúdo, é verdadeiro teste, se não, é falso. Tá? E ali as transições, os rótulos estão aqui. Aqui seria o meu S, se é verdadeiro teste, o T, QS e QT. Aqui ficou como QV de verdadeiro, seria o QS, e o QF seria o QT, de teste que deu falso. O mesmo vale para o Y, né? O Y olha nas células ímpares, né? E ele é um pouquinho mais complexo porque ele olha nas células ímpares. As células pares, basta tu pular o marcador de início, tu já está numa célula par. Agora, a célula ímpar, tu tem que pular, né, as células pares e fazer o teste. Tá? Aqui, né, estando no estado, transicionando para o estado QV ou QS, né, ou QF ou QT, eu preciso rebobinar, né, a cabeça de leitura escrita para o início da fita, por isso que tem essa transição desse estado para ele mesmo. Se eu leio um símbolo branco, escrevo um símbolo branco, vou para a esquerda, se eu leio um, eu escrevo um, vou para a esquerda, só para rebobinar e posicionar, né, a cabeça de leitura escrita no início da fita. Tá? Mas o teste, propriamente dito, ele está aqui. Né? O teste, propriamente dito, ele está aqui. Eu pulo o marcador de início, pulo uma célula e vou estar numa célula, quando eu estiver no estado Q1, vou estar numa célula ímpar. E aí eu faço o teste, né? Se for branco o conteúdo da célula ímpar, eu escrevo branco, vou para a esquerda e o teste deu verdadeiro. Se for 1, eu escrevo 1, vou para a esquerda e o teste deu falso. A transição vai para QT ou QF. Então, a simulação é bem básica mesmo. Tá. Máquina de post. Máquina de post, tá? Ela tem uma estrutura de dados do tipo fila como entrada. Tá? Então, primeiro valor gravado é o primeiro a ser lido. Tá? Então, uma leitura exclui o dado lido. Então, toda vez que eu leio um dado, eu excluo ele. Então, a gravação dos dados ocorre aqui no fim da fila, né? Ocorre no fim da fila, e a leitura ocorre aqui no início, tá? A leitura dos dados no início da fita. Então, isso é uma fila. Organização de uma máquina de post. Eu tenho uma variável x, variável do tipo fila, utilizado, tá? Que vai ser isso aqui. Entrada e saída, e essa variável x, ela simboliza entrada, saída e memória de trabalho. Eu posso usar essa variável x para todos esses propósitos. Não possui limite e o comprimento é igual à palavra que armazena. Ou seja, se eu tenho uma palavra na variável x chamada teste, o tamanho dela é o número de caracteres que ela tem.
Valores pertencentes ao alfabeto, né, eu posso ter armazenado dentro da minha fila, representado pela variável x, eu posso ter valores pertencentes ao alfabeto ou ao sustenido. Tá? O único símbolo auxiliar que eu vou ter, né, na máquina de post. No início, o valor de x é palavra de entrada. Tá? Então, x ele simboliza uma palavra de entrada no início dos tempos. Organização, programa. Programa de uma máquina de post é uma sequência de instruções e é representada por um fluxograma. Tá? Cada vértice é uma instrução e eu tenho alguns tipos de instruções como qualquer outro fluxograma. Por exemplo, partida, parada, desvio, né, leitura com teste e atribuição. Então essa é a minha máquina de post, tá? As suas instruções em fluxograma. Definição de uma máquina de post, então, é uma tripla, ela tem um alfabeto de símbolos, ela tem um D, que é um diagrama ou programa de fluxos construídos através dos componentes elementares, denominados de partida, parada, desvio e atribuição, e um alfabeto, um símbolo auxiliar para ser utilizado na máquina de post. Aqui estão os diagramas de fluxo, tá? Então eu tenho partida e parada, né? Aqui eu tenho também a possibilidade de ter uma aceitação ou rejeição de uma palavra, por exemplo. Eu tenho desvio ou leitura com teste. Tá? O que significa isso? Eu tenho aqui um X, recebe ler X. Tá? Então eu estou lendo uma informação e se a informação for A1, eu vou para cá. Se a informação for A2, eu vou para cá. Se a informação for AN, eu vou para cá. Se a informação for o sustenido, eu vou para cá, no meu fluxo, né? E se for epsilon, ou seja, se eu não tenho mais nada para ler, vai para cá. Atribuição, estou atribuindo um símbolo qualquer né, na minha variável. Tá? Dada a linguagem, né, duplo balanceamento aqui nesse exemplo, eu tenho duplo balanceamento, como a gente já conhece, A na N, B na N, tal que N é maior ou igual a zero. E a máquina de post, para reconhecer a linguagem duplo balanceamento, essa máquina de post, ela pode aceitar e rejeitar palavras na entrada, que seria a fila. Né, fila. Então, eu tenho essa aqui, né, a máquina de post duplo balanceamento, que serve para quê? Serve para reconhecer se a palavra, né, especificada na entrada, na fila, ela faz parte da linguagem duplamente balanceada ou não. Qual é o alfabeto de símbolo que eu estou trabalhando na máquina de post? A e B. O que é o meu D? Meu D é o meu diagrama ou função programa, né, da máquina de post, e o sustenido aqui é o meu alfabeto auxiliar, é o meu símbolo auxiliar. Bom, aqui está a minha máquina de post. Tá? Tá. Então, essa máquina de post, ela tem a seguinte característica. Ela tem um conjunto chamado aceita, que é igual à própria linguagem duplo balanceamento, ou seja, o conjunto aceita tem todas as palavras que pertencem à linguagem duplo balanceamento. Rejeita é igual a todas as palavras que podem ser formadas pelo alfabeto de símbolo, menos duplo balanceamento, exceto as palavras que fazem parte do duplo balanceamento. Então, eu tenho a lista de palavras que seriam rejeitadas por esta máquina de post, tá? E loop seria todas as palavras que geram um loop nessa máquina de post, que não tem nenhuma aqui, tá? É um conjunto vazio. Aqui começa a minha máquina de post, tá? Ela tem uma partida, que é onde inicia o meu programa, né? O meu diagrama, né? E aqui eu tenho, né, uma atribuição, né, uma das possíveis, né, operações, né, de uma máquina de post. X recebe X seguido de sustenido. Tá? Bom, X vai ler, né, por exemplo, um valor de X. Tá? Então, X recebe um valor de X. Essa leitura é uma leitura que remove um valor da fila. Então, de novo, né, uma fila, dados são inseridos no fim dela e são lidos os dados que estão mais no início. Né? Então, a fila começa aqui. Ó.
chegando o dado desse lado direito e os dados são lidos a partir da esquerda. Então, aqui eu tive uma atribuição. Então, no final da fila, eu coloquei o sustenido. E eu tenho a palavra inicial aqui, o que eu estou processando. Por exemplo, a palavra AB. Tá? É um exemplo. Bom, como é que funciona essa palavra, essa máquina de post? Ó, eu tenho uma leitura com remoção do símbolo. Então, quando eu li um símbolo da minha fila, eu estou testando aqui se esse símbolo, tá, é lido, é A. Se ele for A, eu vou para cá. Se ele for B ou nada, eu rejeito, né? Porque a minha, se vocês verificarem aqui, ó, a minha linguagem duplo balanceamento ela tem que começar com caractere A. Se eu ler um B, já não faz parte. Né? A linguagem vazia, a palavra vazia também faz parte dessa linguagem. Ou seja, se eu não tiver nada na fila, eu coloquei um símbolo sustenido no final. Se eu for efetuar uma leitura e ler o próprio símbolo sustenido, é porque a palavra não tem nenhum caractere. Né? E eu vou aceitar da mesma forma. Então, se eu não tenho nada na fila, eu vou aceitar. Né? Se eu tenho um B, eu vou ou nada, né? Ou seja, eu não tenho nem o marcador, né? Eu iria, se eu tenho um B ou nada, eu vou rejeitar. Ou, caso contrário, se eu encontrar um A, eu vou para cá. Tá? Então, aqui eu vou efetuar novamente uma nova leitura. Tá? Então, se eu li um A, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou efetuar mais uma leitura. Tá? Se eu ler um novo A, o que eu estou fazendo aqui se eu ler um novo A? Eu coloco esse A, um A que eu li, no final da fila e atribuo novamente ao X. Tá? Se eu encontrar um B, né, se eu ler um B da fila, eu vou para cá. Né? E se eu não encontrar nada, se eu encontrar um sustenido, por exemplo, ou não tiver mais nada para ler, eu vou rejeitar a minha palavra. Tá? Então, tem uma rejeição aqui. Se eu tiver esse fluxo, né, se eu ler um B, se eu li um A inicialmente, agora eu ler um B, eu vou para cá. Né? E o que vai ser feito aqui? Eu vou fazer uma leitura, de novo. Se eu encontrar, né, um sustenido, tá? Se eu encontrar um sustenido, eu vou escrever sustenido no final e vou ir lá para cima. Se eu encontrar um B, né, eu vou colocar um B lá no final da fila, né, e vou efetuar uma leitura novamente. Se eu encontrar um A, né, na minha leitura, eu vou rejeitar, eu vou ter uma rejeição aqui. Tá? Então, esses seriam os fluxos possíveis que eu teria na minha máquina de post. Tá? O que esse algoritmo basicamente faz? Esse algoritmo ele lê e remove o primeiro símbolo A. Tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que ele faz. Ele lê e remove o primeiro símbolo A. Se eu tenho um A, a minha palavra começa com A. Ele realiza uma varredura circular em busca do correspondente símbolo B. Então, ele vai tentar encontrar, ele vai pular todos os As aqui, ele vai tentar encontrar um símbolo B correspondente. Tá? E essa varredura é realizada através de sucessivas leituras e remoções, armazenando o símbolo lido à direita de X. Né? Então, ele encontra um símbolo e armazena à direita de X, aqui na minha fila. Ao encontrar o B, se ele encontrar o B, né, este é removido e uma nova varredura circular é realizada até o fim da palavra de entrada, identificado, né, pelo símbolo auxiliar, atribuindo a X no início do processamento. Tá? E aí esse ciclo ele é repetido até restar a palavra vazia ou ocorrer alguma condição de rejeição, caso a palavra não tenha o padrão de uma palavra duplamente balanceada. Tá? Então esse é o objetivo dessa máquina de post. Tá? Então, resumindo, a máquina de post ela pode ser utilizada também para reconhecer linguagem, tá? Da mesma forma que a máquina de Turing e a máquina, outras máquinas né, que a gente vai acabar estudando no decorrer da disciplina, ou seja, reconhece um padrão, né, que pode ser aceito, né, pode ser utilizado para aceitar, ou pode ser utilizado para rejeitar
palavras de uma determinada linguagem. Tá? Então, isso nos remete ao fim, né, da matéria para o G1.